Olá, muito bem-vindo! O Bem Viver dessa segunda-feira é, sobretudo, uma homenagem ao Dia dos Pais. Para isso, nós reunimos na Bom Tempo, em Florianópolis, 3 arquitetos que são pais ou pais que são arquitetos. E a partir de agora, você acompanha as histórias deliciosas de Edward, de Mário e de Giovanni. Bom, hoje o Bem Viver ainda continua no clima dos pais, que foi comemorado ontem, e tem um convite muito especial para 3 profissionais aqui na loja da Bom Tempo, e a gente os recebe para bater um papo sobre paternidade, arquitetura, filhos e as dificuldades de conciliar tudo isso. Giovanni Bonetti, nosso convidado, o Mário Pinheiro e também o Edward Nardi, que aceitaram esse desafio, eles que são pais, juntando tudo, nós temos aqui 7 crianças com as minhas 11, dá papo por um monte. Primeiro, obrigada por aceitar o papo, né? Esse café aqui na Bom Tempo para a gente discutir isso. Em que momento você decidiu ser arquiteto e como é que esse menino apaixonado lá dos 16, 17 anos, quando decidiu pela arquitetura, o que o motivou? Bom, desde cedo eu decidi que eu queria ser arquiteto, muito cedo mesmo, né? Com 10 anos eu já fazia maquetes e tal. Eu acho que a maior parte de quem é apaixonado pela arquitetura começa assim cedo. Infelizmente tive grandes dificuldades de iniciar o curso de arquitetura, mas a paixão foi bem longa. Então eu fui fazendo a minha vida toda dirigida para arquitetura, né? Depois é uma história para contar que eu passei 5 anos tentando passar em arquitetura. Bom, mas olha como Deus é justo, né? Ele fez você passar justamente para conhecer a Thaís, para dar tudo certo. Exatamente, foi o momento certo. E inclusive tu conheceu a Thaís no curso de arquitetura, sim, que é hoje a tua sócia, parceira, companheira. Bom, e a paternidade chegou em que idade? Nós, na verdade, depois de casados, eu e a Thaís ficamos 7 anos sem ter filhos, né? No primeiro momento pensávamos até em não ter, mas foi muito bom ter tido, tanto é que a gente repetiu a dose. Então veio a Vitória, eu tinha 32 anos e depois a Isabela com 36. Quer dizer, chegou na maturidade. Chegou na hora certa. Já o Edward já quis antecipar os negócios. Você teve a primeira filha com quantos anos? 22 anos eu tive. 22 anos, ela tem 20 anos. Tava na UFSC já, no início da faculdade. Eu passei um pouquinho antes do Giovanni, foi no meu segundo ano que eu passei. E logo no início eu já... Era bem mais inteligente. Não. Tipo... Mas nós trabalhamos juntos também. Ô, Edward, e o susto, né? Deve ter sido um susto. Foi. A melhor surpresa que alguém pode ter, isso posso garantir. Porque às vezes a paternidade, a mim pelo menos aconteceu, ela nos impulsiona, né? Aos 22 anos você se descobrir pai de uma menina faz com que você busque uma força que você nem sabia que tinha para continuar e para conseguir administrar isso tudo. Sim, na verdade não foi planejado, obviamente aconteceu, foi uma boa surpresa pra gente. A minha vida continuou, a vida da mãe dela continuou também, nós 2 éramos universitários, eu me formei, ela se formou. E o desafio maior foi segurar a barra, né? Com certeza teve ajuda da família, das nossas famílias. E às vezes nós andando parecemos mais irmãos do que pai e filha, efetivamente, né? Pois é, mas aí você repetiu a dose. Sim. Anos mais tarde, hoje você tem outros 2 meninos que são crianças ainda. Sim, 3 e 5 anos. Minha esposa também é arquiteta, também conheci na universidade, como a Thaís. E esses vieram depois. Engraçado dizer que aproveitou um mais, outro menos, não. Cada um veio no seu momento e cada um teve a sua qualidade de tempo, de tudo. E acabou já? Fechou? Hope so. Esperamos que sim, né? Bom, e você, Mário? As meninas chegaram com que idade? Com que idade que você tinha? Foi planejado? Como é que foi isso? As duas foram bem planejadas, né? Eu fiquei casado também antes da Laís, a mais velha, nascer. 7 anos, então o casal curtiu bastante e aí determinamos que a partir daquele momento seria o período ideal para a gente começar a ter os filhos, né? Temos 2, está encerrado, né? Não tem interrupção, né? Está fechado, né? A gente está muito feliz com as 2. Queríamos meninas, né? Nas 2 e vieram as 2. Então a gente se sente bem completo. Elas são de que idade mesmo? Uma tem 8, que é a mais velha, e a mais nova, 5 anos. Vocês percebem que a chegada dos filhos trouxe uma nova visão? Mudou o ser humano? Muda muito, né? Na verdade, logo que a Vitória nasceu, veio uma amiga cliente no escritório, em casa, e ela falou assim, ó, cada vez é melhor, e é mesmo, cada vez é melhor, é uma experiência diferente. São novos desafios, novos problemas, novas soluções, mas a verdade é que sempre é bom. Eu tenho sempre assim, a referência de que filho é um termômetro
termômetro de tempo e um termômetro moral, né? Porque sempre que você vai fazer uma coisa que você pensa, meu filho teria orgulho disso, e se ficar em dúvida não faz, né? Porque o filho é um termômetro, a gente sempre quer parecer legal para os filhos, né? Então eles sempre são um balizador. E o tempo, né? Porque você percebe quanto tempo passou, porque naquela época a Dora tinha 1 ano, naquela época o Pedro tinha 5 anos, aí você tem essa noção de tempo mais clara do que quando você não tem filho. Vocês tiveram filhos mais tarde, vocês perceberam que essa primeira metade da vida passou assim meio sem essas referências. Nós tivemos mais tarde, vocês é que tiveram muito mas ele ainda me ganhou, tá? Não, eu acho que você tem razão, realmente passa a ser daí um marcador, né? Então, antes você computava o tempo de uma maneira aleatória, não tinha muita interesse e referência você perde, no né? tempo. Aquele negócio foi em que ano, mas você não lembra. Agora você lembra porque a Dora nasceu em 96, eu fui pra lá, ela tinha 1 ano, então foi em 97, sabe? Exato, a gente tem muitas passagens durante o crescimento deles e aí vai pontuando, isso foi há 1 ano, há 2, há 3, então a gente tem muito bem mapeado, né? E como é marcante, são coisas que você traz junto na sua memória. Então... E de alguma forma, Eduardo, por exemplo, elas te inspiram quando você vai projetar, principalmente para famílias, né, que tem essa realidade que você tem, elas te inspiram, elas te dão de um modo geral, todas elas inspiram a gente para um mundo melhor. Todo dia a gente tem que acordar e dar satisfação do que fez no dia anterior, né? Não só na questão do projeto em si, mas de tudo que envolve um projeto, né? Um projeto, um planejamento de uma outra família, de outras famílias no caso, né? E elas também nos inspiram muito, eu acho que nas perguntas mais inocentes às vezes, nas colocações que elas fazem, que nos fazem pensar que a vida está constantemente mudando, né? E mudando muito rápido. Bom, a arquitetura é uma atividade autônoma e exige de vocês horários muito flexíveis e viagens, porque nem sempre a obra é do ladinho de casa, né? Normalmente não é. Como é que vocês administraram essas ausências? O Giovanni, que tem uma longa carreira assim, de obra em tudo que é canto, né? Como é que foi isso? Primeiro que todos nós, coincidentemente aqui, somos arquitetos casados com arquitetas, né? Então isso também eu acho que deve ter sido um caso muito parecido de todos nós. E a Thaís também sempre bastante ativa, então nós tivemos uma vida bastante ativa, de bastante trabalho sempre, e sempre fomos também muito apaixonados pelo nosso trabalho, né? Eu acho que as meninas também enxergaram um pouco isso. Obviamente que um pouco de ausência física houve. Nós tínhamos uma pessoa que nos acompanhou por muito tempo, ficou 17 anos conosco, já era uma pessoa que atendia a nossa família, então isso nos deu bastante suporte. Mas ao mesmo tempo também o momento que nós estávamos com ela eram intensos e ainda são intensos, né? A gente procura fazer viagens, então essas viagens são muito intensas. E nessas viagens também que a gente vê o quanto de legado que a gente deixa nessa trajetória, né? Porque os papos acabam sendo sobre arquitetura também, dos edifícios que elas vão visitar, públicos ou privados, quer dizer, sempre tem alguma coisa, porque na verdade o repertório delas é um pouco esse, né, de ter convivido com a gente nessa conversa, sem nada pesado, sem nada que forçasse, né? Isso. Mas é uma leitura que eles vão fazendo inevitavelmente, né? Eu acho que isso aqui está meio desproporcional, ou aquilo não está dialogando com aquilo lá, são até expressões que a gente usa, e que elas acabam também usando aleatoriamente, digamos, que agora o modernismo é dizer tipo aleatório, né? Tipo aleatório. Todos os adolescentes falam que é tipo isso, tipo aquilo, e é uma coisa aleatória, então tipo aleatório. Eu acho que também tem um lado bom que a gente não tem muita regra de horário, e isso também nos dá a liberdade de repente fazer alguma coisa com elas no meio da manhã, no meio da tarde, no meio da semana. Isso também tem essa flexibilidade. De tempo, né? Que para mim funciona bem. Tirar proveito dessa situação então, que a gente tem. Consegue isso, Ed? A gente consegue. Com o tempo a gente vai pegando um pouquinho mais de cultura. Não, a gente consegue. Tem essa coisa de olhar para trás e dizer assim, pô, eu podia ter ficado mais. Engraçado que isso sempre, muito, né? É natural. Vocês têm culpa? Eu tenho culpa não, né? Mas eu acho que eu tenho um pouquinho assim de vontade de ter ficado um pouco mais em alguns momentos, né? Hoje até estava vindo para cá e fazendo a Vitória vai viajar, vai ficar uma semana fora, e hoje o dia está muito corrido, e aí assim, pô, vou chegar no final do dia, armamos um horário para sair para jantar, família. Sabe, é pouco, né? Eu poderia ter almoçado em casa também. Isso aqui não é culpa, mas é a vontade de ter ficado um pouco mais. E talvez agora, né, numa fase em que a Vitória está indo para a vida adulta e a Isabela está passando da adolescência mais pesada ali dos 15 anos,
eu penso que isso vai ficando cada vez mais distante, a gente vai pensar assim, poxa, queria ter ficado um pouquinho mais. De que forma o arquiteto Giovanni, engajado, vice-presidente do CAL, né, um cara que é referência, o maior escritório de arquitetura de Santa Catarina, um cara que já saiu nas principais publicações, já participou de um monte de coisa bacana, como é que esse cara serviu de referência para as filhas? A tal ponto da mais velha escolher arquitetura? Olha, isso também a gente até se surpreende, né? Obviamente que tu sente orgulho de ela ter procurado a tua profissão, apesar de tudo, né? Dessa ausência e tudo mais. Mas tu sente bastante feliz de ter imaginado que nisso ela viu sempre uma boa referência, né? E eu acho que assim, na nossa trajetória, elas se envolveram sempre, assim, né? Apesar de que a gente chega em casa e vira uma chavezinha e não fala de trabalho há muito tempo, mas a nossa vida é relacionada à arquitetura, né? E os nossos amigos acabam sendo também ou arquitetos ou clientes que convivem conosco e que acabam virando amigos. Então o nosso universo vira em torno no entorno da nossa vida profissional. Então eu acho que elas percebem assim essa paixão primeiro, porque é uma paixão, né? Tanto minha quanto da Thaís, a gente se dedica muito àquilo que a gente faz, porque a gente faz com muita paixão. E eu acho que isso também é interessante, a pessoa contagia saber que tu fazes aquilo por paixão, né? por prazer. Eu não entendo nós não sermos arquitetos 24 horas por dia. Mesmo virando a chave, a gente está criticando nossa própria casa. Então eles acabam respirando isso o dia inteiro. Os meus pequenos já dizem que vão ser arquitetos. Ela já passou pela fase da arquitetura, fez engenharia, está fazendo engenharia. Os meus, mas quer dizer, não caiu muito longe do pé, né? Não. Que ela ainda não muda de ideia. Verdade. E aqui todos são casados com arquitetos apaixonados por arquitetura e todos são apaixonados por arquitetura. Então, eu acho que isso que você colocou, assim, as crianças percebem a nossa paixão. Né? Eles veem no nosso cotidiano essa paixão, né? A tua mais velha já quer A minha mais velha é uma uma artista já com quadros, com desenhos ele é todo desde os 3 anos. Publicando os trabalhos da filha. Eu vou te falar que ela me dá uma inveja tremenda. Eu sempre desenhei muito. Na minha vida inteira eu não tinha pensado em fazer arquitetura. Pensei em design de produto, pensei em artista plástico, só no último minuto que eu escolhi arquitetura. Então eu sempre desenhei muito e parei, né? Nunca mais fiz. Os desenhos que eu fazia eram voltados ao meu trabalho da arquitetura. E com o nascimento dela isso resgatou. Agora ganhei da minha sogra um kit de telas e pincéis. Olha, que delícia. E tô para retomar isso, né? Venho fazendo desenhos junto com elas, as duas. E a gente pensa que é a gente que influencia eles, né? Eles que nos influenciam. E ela me dá uma inveja tremenda, porque eu desenho bem desde que eu observe alguma coisa. Ela já não, ela tem uma criatividade e desenha o que você quiser, é impressionante. Ô, pai babão, né? Vamos trazer aqui, não tem como não ser, né? Além da mais velha, os pequenos também, tu acha que vão por esse caminho? Os dois só falam que vão ser arquitetos. Que tipo de pai tu quer ser nos próximos 20 anos? Eu acho que eu quero ser um pai companheiro, parceiro, né? Que compartilha, né? Esse momento que a Vitória está fazendo de arquitetura, eu acho que em alguns momentos eu sou até um pouco omisso, mas é uma função de eu também deixar ela ter o seu próprio espaço, navegar. Porque senão a gente realmente influencia demais, né? Então eu acho que tem que dar o tempo e tem que dar a dedicação que ela precisa, mas a gente não pode também suprindo todas as necessidades para ela poder também desenvolver, né? E a Isabela também, porque a Isabela é uma menina bastante ativa, ela é comunicativa, é um perfil um pouco diferente da Vitória. Eu acho que o que eu gostaria mesmo, e eu tenho certeza de que ela vai se dar muito bem na vida, porque ela busca o que ela quer fazer, ela consegue fazer, né? Quanto mais participativo a gente puder ser ao longo desses 20 anos, eu acho que é a meta, né? Buscar mais tempo e passar mais tempo junto. Eu acho que essa história de ser o espelho realmente fica muito claro, né? Isso está gravado, eles vão a gente é o espelho mesmo, é só a gente buscar a nossa referência e vai lembrar do comportamento que os nossos pais nos passaram. Eu acho que nos próximos 20 anos, além de ter presença e passar tempo, é a vivência do dia a dia, né? É conseguir apresentar para eles uma segurança que eles possam voar pelo mundo. Antigamente eu queria ser um exemplo, mas eu vejo que hoje os exemplos mudam também. Se eu conseguir ser companheiro deles e da mãe deles, da minha esposa, eu acho que já é um grande passo que eu vou dar. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a Andressa e a Bom Tempo que preparou esse café pra gente já estar esfriando, se fiquem à vontade, esse bolo delicioso, pãozinho de queijo, pra gente bater esse papo
surpreendente, até tenho certeza que muita gente admira esses profissionais hoje que a gente convidou aqui e não fazia ideia, né, desse lado paternal, desse lado babão, desse lado preocupado, né, que cada um deles revela nas suas relações familiares. Porque ser pai, eu tenho certeza que é um dos principais papéis de cada um deles aqui e eles fazem com tanta maestria, porque são arquitetos e nos inspiram sempre na vida deles. Quero agradecer a presença de vocês, né, Giovanni? Obrigado. Também o Mário, o Edward. E vamos tomar um café? Vamos. E mande um beijo pra criançada, viu? Vamos lá. Pra mim,